Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Iniciamos mais uma escola dominical. Vamos, como sempre, iniciamos lendo a palavra do nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, capítulo 1. Primeira aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então não existe sequer comparação entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. O homem, ele considera as coisas de Deus, o homem naturalmente, o homem pecador, ele considera naturalmente as coisas de Deus como loucura. E nós, como servos de Deus, nós entendemos que Deus, ele é extremamente sábio, ele é a própria sabedoria. Então, nós descansamos em Deus, nós descansamos na sua sabedoria e não na nossa própria sabedoria. Como Salomão já disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, confiar em Deus de todo o nosso coração, na sabedoria ou no entendimento de que Ele é extremamente sábio e que nós somos carentes de sabedoria e que precisamos dele. Vamos bendizer ao nosso Deus. Bondoso Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te exaltar, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, neste dia também queremos te bendizer pela vida dos nossos pais. Hoje é um dia em que comemoramos o Dia dos Pais. Queremos, ó Deus, te agradecer pela vida dos nossos pais, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a vida de cada um deles, que o Senhor esteja derramando, ó Deus, a tua graça sobre os nossos pais, que aqueles, ó Deus, que já perderam seus pais, que possam neste dia ter o consolo e o conforto do Senhor, ó Deus, sobre os seus corações. Nós te adoramos, ó Pai, pelo teu imenso amor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 304, hino de número 304 do Inário Novo Cântico.
Louva. ansiosos por coisa alguma, diz Paulo em Filipe. Bendito seja Deus pela sua santa paz e o seu perdão derramados sobre nós. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da nossa revista. Revista tem por título Sabedoria Poética, e a lição de hoje tem por título Uma Vida Sábia, Como Vivê-la. Abramos nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 1. Primeiramente, capítulo 1, versos 12 e 18, nos diz: Eu, o pregador, venho sendo rei em Israel, em Jerusalém, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim saber que também isso é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Ainda, capítulo 11, verso 1 ao capítulo 12, verso 8. Capítulo 11, verso 1 ao capítulo 12, verso 8. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve se lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol e a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens
outrora fortes, as tuas pernas, e cessem os teus moedores da boca, porque por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, pois os teus lábios, quais porta da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a moreira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Mais uma vez, oremos ao nosso Deus, pedindo sua instrução para a nossa meditação nesta manhã. Bondoso Pai, tua igreja se reúne não presencialmente, não juntos, ó Deus, num templo, mas nos reunimos, ó Pai, cada um em sua casa, em torno da tua palavra. E neste momento, rogamos que o teu Santo Espírito venha instruir os nossos corações. Fale conosco, nós te suplicamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Quando nós olhamos para trás, nossos avós, ou até mesmo os nossos pais, eles não precisavam de muito estudo para conseguir trabalho. Eu vi uma reportagem há já algum tempinho que mostrou que um senhor, ele era metalúrgico, ele não tinha estudo algum e se aposentou até mesmo com um bom salário, e o seu filho também era metalúrgico. E o pai havia trabalhado a vida inteira, mesmo sendo analfabeto. O filho, para exercer o mesmo trabalho do pai, ele precisou ir para fora do Brasil, estudar, porque agora quem montava os equipamentos, quem montava ali, era uma máquina. Então o filho precisou ir para outro país, estudar, para aprender a mexer naquela máquina que antes não existia, e fazer algo que o seu pai fazia manualmente. Ou seja, cada dia mais é necessário conhecimento, cada dia mais é necessário estudo. Hoje há trabalhos mais chamados de mais simples, trabalhos mais básicos. Até para esses é necessário conhecimento. Até para esses trabalhos mais simples é necessário um grande ou um bom estudo. Hoje se tem concurso público para coveiro. Hoje se tem concurso público para gari. Então, cada dia mais o conhecimento se torna necessário. Antigamente, os trabalhos mais básicos não precisava. Hoje, até mesmo esses trabalhos mais básicos precisam de conhecimento. E quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, a respeito de conhecimento, nós nos deparamos com alguns fatos curiosos. Como, por exemplo, hoje nós sabemos mais do que Deus, ou sabemos mais de Deus do que Abraão, por exemplo. Nós sabemos mais de Deus do que Davi. Abraão foi chamado de o amigo de Deus, Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Temos Moisés também. Hoje nós sabemos mais acerca de Deus do que estes grandes homens que foram próximos de Deus.
Por exemplo, Abraão sequer sabia o nome de Deus. E esses grandes homens do passado, eles criam na promessa, eles criam no Salvador, e hoje nós sabemos quem é o Salvador, sabemos o seu nome. Portanto, quando falamos a respeito de conhecimento, é claro, falamos de conhecimento teórico, nós conhecemos mais a respeito de Deus, não que conheçamos mais a Deus do que eles, mas nós conhecemos mais de Deus do que esses grandes homens e mulheres do passado. Mas fica a pergunta: esse conhecimento tem sido útil? Temos aplicado este conhecimento nas nossas vidas? Esse conhecimento tem feito diferença nas nossas vidas? Conhecer a respeito de Deus, saber todo esse conhecimento acerca de Deus tem feito diferença na nossa vida? Essa é que é a grande questão. Esse conhecimento tem sido útil para nós, tem sido útil na nossa vida. Esse conhecimento tem nos aproximado de Deus, tem nos levado a ter uma comunhão maior com o Senhor. Essa é a grande questão. Na nossa lição passada, nós vimos como o trabalho ele pode ser considerado vaidade. Trabalho não é ruim, trabalho não é maldição, trabalho é bênção. Mas quando nós vivemos em prol do trabalho, isso é vaidade. E hoje nós vamos ver como a sabedoria ela pode se tornar também uma vaidade. O primeiro tópico da nossa lição: a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Aqui uma diferenciação entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. Capítulo 1, versos 12 a 18. Salomão, nós cremos que é Salomão, e ele conta aqui a sua experiência. Ele fala da forma como ele aplicou a sua vida para adquirir conhecimento. E quando nós falamos acerca de Salomão, nós falamos acerca de um homem que passou grande parte da sua vida longe de Deus. Um homem que foi instruído desde criança na palavra de Deus. Um homem que, quando Davi, seu pai, estava morrendo, ou nos últimos momentos de Davi, Davi não apenas lhe passou o reino, não lhe passou apenas a coroa. Davi lhe passou instruções preciosas. Davi lhe passou instruções a respeito de Deus, a respeito de amar, de temer, de servir a Deus. Então, Salomão, ele desse período longe de Deus, buscando conhecimento, buscando a sabedoria, nesse período ele considera como canseira, ele considera como um enfado tudo isso, esse período longe de Deus, buscando tão somente o conhecimento. E ele fala que ele obteve conhecimento muito maior do que todos que vieram antes dele. E ele tem o testemunho de que somente Jesus, somente o Cristo teve maior sabedoria do que ele. Somente Cristo teve maior sabedoria do que Salomão. Mas longe de Deus, toda essa sabedoria é inútil. Toda essa sabedoria longe de Deus, alheia a Deus, toda essa sabedoria ela é nula. E ele mesmo reconhece isso, que toda essa sabedoria foi inútil. Toda essa sabedoria é como que refúgio. E Paulo também ele fala a respeito disso. Paulo, Salomão, o maior sábio de todos os tempos, aí excetuando a Jesus. E quando nós falamos do Novo Testamento a respeito de homens cultos, de homens sábios no Novo Testamento, certamente o maior nome, o homem mais culto do Novo Testamento, certamente é Paulo, um membro do Sinédrio, um membro destacado do Sinédrio, criado aos pés de Gamaliel, um homem reconhecido pela sua erudição. E ele fala: eu considerei tudo isso como refúgio, considerei tudo isso como lixo por causa da sublimidade de Cristo.
Ou seja, todo conhecimento, toda sabedoria alheia a Deus é algo inútil. Existe uma diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. A sabedoria do homem, ah, ela deve estar submissa à sabedoria de Deus. Então, fora de Deus, a sabedoria do homem, ela é inútil. Somente Deus pode trazer satisfação ao nosso coração. Espiritualmente, sim, mas também satisfação no nosso trabalho, como vimos na lição passada, e também somente Deus pode dar utilidade, satisfação a também as nossas aspirações, as nossas aspirações de conhecimento e sabedoria. Porque quantas pessoas nós ouvimos falando coisas profundas de coisas que não fazem diferença nenhuma na história da humanidade, conhecimentos que não fazem diferença alguma, conhecimentos inúteis. Então, a verdadeira sabedoria, ela está abaixo, a verdadeira sabedoria, ela está submissa a Deus, ela é serva de Deus. Então, nós temos aí Salomão, o maior sábio de todos os tempos, dizendo: tudo isso é inútil, tudo isso é inútil. E vemos o maior sábio do Novo Testamento, Paulo, dizendo: considerei tudo como lixo por causa de Cristo. Cristo é muito maior, Cristo é muito mais do que tudo isso. Então, e a gente vai abordar a respeito disso aqui na lição. Não é que esses homens estejam, de maneira alguma, esses homens não estão falando contra o conhecimento. Esses homens aqui, eles não estão de forma alguma dizendo que nós não devamos estudar, que nós não devamos buscar o conhecimento. Mas, tanto que Salomão, ele buscou o conhecimento durante toda a sua vida. Paulo, prestes a ser executado, prestes a morrer, uma das coisas que ele pede é o quê? Livros. Ele escrevendo a Timóteo, ele diz: traga os meus livros, traga a minha capa, porque eu estou com frio, ou porque o inverno está chegando, e traga também os meus livros. Então, não é que esses homens estejam excluindo o conhecimento e tratando o conhecimento, a sabedoria, como inútil, mas a verdadeira sabedoria, estão fazendo apologia à verdadeira sabedoria. Então, todo esforço humano em compreender as obras de Deus, ele termina em frustração. É isso que Salomão nos diz. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem jamais vai compreender. Nós devemos fazer uma diferenciação aqui. Entre conhecer e compreender. Há coisas que Deus nos revelou, há coisas que Deus quer que nós saibamos, e Ele nos revelou. Mas, como nós somos seres finitos, nós jamais compreenderemos a Deus. O homem, ele tenta compreender a respeito de tudo. O homem quer compreender a Deus, ou sequer ele compreende um ovo. Já pensou a respeito disso? Que o homem que tenta conhecer, que tenta compreender a Deus, tenta conhecer a respeito de tudo sobre Deus. Não, eu só vou crer em Deus o dia que eu souber tudo a respeito dele. O homem não sabe nada, pouca coisa a respeito de um minúsculo ovo. De tempos em tempos nós vemos cientistas dizendo: não, o ovo faz mal. Outra vez eles voltam dizendo: não, o ovo faz bem, faz bem para a saúde. Recentemente eu vi uma pesquisa, ou alguém falando sobre uma pesquisa a respeito do sal, questionando a respeito do sal. Nós não sabemos, ou nós não conseguimos compreender. O que é compreender? É saber tudo a respeito de um minúsculo ovo.
nós não conseguimos compreender, ou seja, saber tudo que precisamos saber ou tudo que há para saber a respeito de um minúsculo grão de sal. E queremos conhecer a Deus, ou queremos compreender a Deus. Porque conhecer a Deus nós podemos. Porque os agnósticos é que dizem que nós não podemos conhecer a Deus. Conhecer, sim. Nós podemos conhecer e nos relacionar com Deus, porque Ele permite isso. Agora, a questão é compreender a Deus, nós jamais compreenderemos, porque Deus é infinito, Deus é eterno, nós somos finitos. E a nossa eternidade é derivada da eternidade de Deus. Portanto, conheçamos a Deus. Naquilo que Ele nos permite conhecê-lo, conheçamos a Deus. Mas na certeza de que o nosso conhecimento a respeito dele será um conhecimento limitado. Porque até mesmo o nosso conhecimento a respeito de coisas elementares que estão aí há milhares de anos, um ovo de galinha, um minúsculo grão de sal, nós jamais compreenderemos. Cientistas que estão ali o dia inteiro buscando, estudando, eles não sabem tudo quanto, eles não compreendem um ovo ou um grão de sal. Portanto, Deus pode ser conhecido. Sim, Deus pode ser conhecido. Deus não pode ser compreendido. Compreender é saber tudo o que precisa ou tudo o que se pode saber a respeito de algo. Se nós não sabemos tudo o que precisamos ou tudo que se pode conhecer a respeito de coisas tão elementares, de coisas tão ínfimas, de coisas tão pequenas, então, tenha certeza, jamais saberemos ou jamais compreenderemos a Deus na sua totalidade. E essa questão de conhecer a Deus, o próprio autor de Provérbios, ele diz: foi Deus quem colocou a eternidade no coração do homem. Esta sede, esse desejo de conhecer a Deus está no nosso coração. E muitos homens, o que fazem com esse desejo, com este buraco que existe em seus corações? Eles buscam, através do conhecimento, anular a Deus. Porque o homem pecador, ele se recusa a se prostrar diante de Deus. O homem pecador, ele se recusa a reconhecer a Deus. O homem pecador, ele se recusa a adorar a Deus. Portanto, ele usa de subterfúgios, ele utiliza de desculpas, de tudo o que ele puder para correr de Deus. Certa vez, um ex-professor do seminário estava conversando com uma pessoa até de grande conhecimento, e eles estavam discutindo a respeito da existência ou não de Deus. E aquela pessoa explicou as razões pelas quais Deus, segundo ele, Deus não existia. E o professor, com o seu conhecimento da palavra, ele demonstrou que realmente Deus existe. Então, aquele homem, cheio de conhecimento, disse: realmente, de fato, Deus existe, mas eu não quero nada com ele. Então, o homem busca meios, o homem busca escudos para se esconder de Deus ou para se defender de Deus. O homem não quer se dobrar diante de Deus. E ele utiliza até mesmo a ciência, e ele utiliza até mesmo o conhecimento para se esconder de Deus. E a razão pela qual o homem busca o conhecimento, na maioria das vezes, é para o próprio engrandecimento. O homem busca a própria glória através do conhecimento, e não a glória do Criador. Mas muitas vezes nós, seres humanos, esquecemos de algo. A verdadeira sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria é uma dádiva do Senhor. E não podemos, em maneira alguma, utilizar a sabedoria ou o conhecimento para
fugir de Deus. E é claro, o homem não consegue fugir de Deus. O homem não consegue. E ah, temos hoje cristãos de grande relevância na literatura que são cientistas e que durante o seu processo de negação do Senhor, de negação da existência de Deus através da ciência, de homens que se converteram nesse processo de negação, nesse processo de tentativa de provar que Deus não existe. E temos hoje grandes homens, grandes cientistas que nesse processo reconheceram a existência de Deus, e mais do que isso, mais do que reconhecer a existência de Deus, esses grandes homens hoje se dobraram diante do Senhor e não apenas reconhecem a sua existência, mas também se renderam a Ele e são servos de Deus. Então, o conhecimento é utilizado muitas vezes por algumas pessoas, por alguns, entre aspas, cientistas, para se defender, para se esconder de Deus. Porque o pecado, ele não quer que nós adoremos a Deus. O pecado não permite que nós adoremos. Nosso coração pecaminoso não permite que nós adoremos a Deus. Nós temos aí também alguns conselhos para uma vida sábia. O texto nos fala a respeito de alguns conselhos para uma vida sábia. Salomão, como introduzimos, ele não está de forma alguma aqui negando a utilidade do conhecimento. Tanto que nós estamos estudando um livro que foi produzido, claro, que inspirado por Deus, mas um livro que traz a sua experiência. Então, de forma alguma, Salomão está dizendo, é inútil a sabedoria. De forma alguma. Ele está passando para nós o conhecimento, ele está passando para nós a sabedoria. Então, se entendêssemos que Salomão aqui está dizendo que sabedoria em si ela é inútil, nós nem sequer deveríamos estar estudando este livro. Que é igual aquela história. Este livro aqui, ele está mentindo para você. Então, se Salomão de fato estivesse aqui ignorando o conhecimento, ignorando ou falando mal da sabedoria, nós sequer deveríamos estar estudando esse livro. E o que nós devemos entender, irmãos, a sabedoria ela é útil. A sabedoria é uma bênção. A sabedoria é uma dádiva de Deus. É isso que devemos compreender. A sabedoria, ela é uma dádiva do Senhor. A sabedoria, ela não é um troféu. A sabedoria é uma regra de conduta. A sabedoria, ela estabelece parâmetros para uma vida, para a nossa vida. Quando, por exemplo, nós somos crianças, nossos pais dizem, faça isso, não faça isso, leve o guarda-chuvas, ou leve a blusa de frio, e nós no nosso pedestal, nós ali com o nosso coração orgulhoso, porque nós temos dificuldade de obedecer não apenas a Deus, mas o pecado nos faz rebelar contra toda a autoridade, não apenas a autoridade de Deus. E quando nossos pais chegam para nós e dizem, olha, faça isso, e nós geralmente recusamos, e depois de algum tempo, não é dizer geralmente, depois de algum tempo nós voltamos e com certeza dizemos, eu deveria ter ouvido meu pai, eu deveria ter ouvido a minha mãe. Por quê? Sabedoria. Sabedoria, porque eles têm experiência, eles viveram, e através
da sua vivência, dos seus erros e acertos, eles aprenderam um modo de conduta, um modo de viver mais adequado. Isso é sabedoria. Sabedoria não é apenas conhecimento. E quantas vezes nós vemos aí pessoas cheias de diplomas, mas não tem um pingo de sabedoria. Quantas vezes nós vemos aí pessoas com muito estudo, mas com pouca sabedoria. Então, alguém disse certa vez, ouvi esses dias a frase, que a sabedoria é o conhecimento na prática. Hoje, os jovens têm muito conhecimento. O conhecimento está acessível para os jovens de uma maneira que nós sequer imaginávamos na nossa época. Eu lembro que na minha infância, isso lá na década de 80, eu andava cerca de meia hora para chegar na escola. Nossos pais, ou os meus pais, andavam mais do que isso. Hoje, lá na cidade onde eu moro, tem uma escola a uns 4 ou 5 quarteirões da casa onde eu morava. O conhecimento está muito mais perto. Hoje nós temos a internet. Hoje uma criança de 1 ano, ou uma criança uma criança minúscula, um bebê, ele já sabe mexer no celular. Hoje os bebês sabem mexer no celular. O conhecimento está acessível, o conhecimento está muito mais perto. Uma criança hoje sabe mexer no celular, uma criança hoje tem acesso a um conhecimento gigantesco, uma gama gigantesca de conhecimentos. Mas isso significa sabedoria? Não. Com todo esse conhecimento às mãos, o que é que os nossos jovens buscam na internet? O que é que as crianças buscam na internet? Felipe Neto? O conhecimento está à disposição, mas o conhecimento em si, ele não é sabedoria. Então, sabedoria é conhecer e praticar. E o texto também nos fala, ele nos apresenta aí o que é melhor. Salomão, ele nos apresenta exatamente isso. Mais do que conhecimento, precisamos de sabedoria. E ele nos diz também, o texto aí também nos fala a respeito de uma vida sábia. Como viver uma vida sábia. E ele diz: não há como viver uma vida sábia se nós não considerarmos a Deus em todas as coisas. Porque as coisas mais elementares da nossa vida, das mais complicadas até as mais elementares, são dádiva de Deus. Salomão lhe diz que para o homem desfrutar, até mesmo desfrutar do fruto do seu trabalho, é uma dádiva de Deus. E às vezes nós pensamos, por exemplo, temos aqui um pouco de água no copo, nós pensamos, é simples ir ali, pegar um pouco de água e tomar. Já ouvi histórias de pessoas que não podiam tomar água. Pessoas com problemas renais, o que elas fazem? Os rins não funcionam. Elas apenas molham a boca. Elas apenas molham a boca com algodão. Provavelmente você que está me assistindo, assim como eu, você pode pegar a água, tomar, desfrutar. Até isso vem de Deus. Se Deus não permitir nem mesmo
algo tão simples, nem mesmo algo tão elementar, nós podemos desfrutar. A vida, a respiração, são dádivas de Deus. E nós devemos considerar a Deus. Uma vida sábia, ela considera a Deus em todos os seus caminhos. Sim, se nós levantamos esta manhã, se nós acordamos, é porque Deus permitiu. Por isso que Tiago diz que é loucura nós dizermos: eu vou levantar, eu vou a tal cidade, eu vou negociar, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso ou aquilo outro. Não. É por isso que Tiago diz que antes nós deveríamos dizer: se Deus quiser, nós faremos isso, se Deus quiser, nós iremos a tal cidade, se Deus quiser, nós faremos aquilo. Nós precisamos de Deus para todas as coisas. E algo que eu me espantei quando li, Sproul, ele diz que nós precisamos de Deus até para pecar. E é fato, e é verdade. Porque quem é que nos dá a vida para pecarmos? Quem é que nos dá força para pecarmos? É Deus. É claro que Ele não nos dá forças, o intuito dele ao nos dar forças seja para pecarmos, mas nós é que utilizamos a força de Deus para pecarmos. Nós é que utilizamos o fôlego de vida para pecarmos. Nós nem pecar nós conseguimos fazer sem Deus. Devemos considerar a Deus em todos os nossos caminhos. É Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá saúde, é Ele quem permite até mesmo desfrutarmos de um copo de água. É Ele quem nos dá o alimento. Precisamos considerar. Não existe sabedoria, não existe vida sábia se nós não considerarmos a Deus em todos os nossos caminhos. Em segundo lugar, aí, conselhos de uma vida sábia, nós devemos considerar a brevidade da vida. Devemos considerar a brevidade da vida. Nós estudamos, nós buscamos conhecimento, devemos entender que a nossa vida tem limitações. E, por exemplo, nós vemos que muitos pais trabalham, e eu não lembro se eu falei isso na lição passada. Uma família da minha cidade era a família mais rica da cidade. O homem trabalhou, era dono praticamente de toda a cidade. O homem trabalhou e deixou uma fortuna para os seus filhos. Hoje, quando se fala sobre essa família na cidade, aliás, ninguém nem lembra deles. Porque aquele homem trabalhou, conquistou tudo, deu para o seu filho. E seu filho, ou os seus filhos, jogaram tudo fora. Onde está todo aquele esforço que ele fez? Onde está o fruto da sua dedicação? Jogado fora. A sua vida, ou o que ele fez, teve valor enquanto ele estava vivo. Aquilo que ele, a sua vida se resumiu àquilo. Assim também nós, se nós resumirmos a nossa vida à busca de um conhecimento, se nós resumirmos a nossa vida, o conhecimento pode até ficar, mas e nós? Vemos aí pessoas dedicando a sua vida à ciência, e não estou dizendo, ou não estou recriminando essas pessoas, porque de fato podemos desfrutar de muitas coisas por causa da ciência. Temos aqui um recurso maravilhoso, internet, temos aqui o celular. Tudo isso é fruto da dedicação e do conhecimento de alguém. Mas será que quem desenvolveu essa tecnologia, será que ele considerou a Deus? Será que
ele dedicou a sua vida inteira a isso, e no final, o mais importante, ele conseguiu. É como a história daquele homem da parábola que Jesus contou. Ele ajuntou e disse: construirei celeiros ainda maiores, e tenho aqui para a posteridade, tenho aqui, eu posso parar de trabalhar, porque eu já tenho aqui para a minha vida inteira. E Deus lhe diz: louco, se hoje pedir a tua alma, o que tens preparado para quem será? O que adianta ser reconhecido como um grande cientista ou como um grande pensador, se ele se esqueceu do principal, se esqueceu de Deus? E quando, irmãos, nós lembramos de Deus, quando nós consideramos a Deus, nós estamos pensando em nós mesmos também. De que adianta ao homem deixar um grande legado ou um grande nome, sendo que a sua alma está condenada ao inferno? Devemos considerar a brevidade da vida. Devemos considerar também que Deus é merecedor do nosso melhor. Deus é merecedor da nossa adoração. Deus é merecedor. Aliás, Ele é dono de nós. Ele é dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Deus. Davi, ele declara: já fui moço, já agora sou velho, mas eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus, ele oferece o melhor para os seus filhos, e nós, como filhos de Deus, também devemos oferecer o melhor para Deus. Salomão reconhece que tudo aquilo que ele havia feito era refúgio, exatamente porque ele havia feito de maneira alheia a Deus. Nós devemos não apenas considerar, mas fazer o melhor para Deus. E também a lição nos fala que uma vida sábia, ela considera as coisas simples da vida como dádivas de Deus. Como nós falamos, comer, beber, gozar do fruto do seu trabalho é dádiva, é presente. Muitas vezes nós consideramos essas coisas como elementares, como coisas que sempre existiram e sempre existirão. Hoje vai ter sol, hoje vai ter chuva. Não. O sol, a chuva é dádiva, é presente de Deus. Então, nós não alcançaremos uma vida sábia se nós não reconhecermos que até mesmo as coisas simples da vida são dádivas. Não é simplesmente ir à nossa cozinha, pegar o alimento e comer. Não, o alimento é dádiva de Deus. Quantas vezes nós vemos na história de Israel ali, o povo tinha dinheiro, mas estava sitiado e não tinha o que comprar, não tinha o que comer. Muitas vezes nós consideramos como naturais aquilo que nós consideramos como algo natural. Nós devemos entender que é graça, nós devemos entender que é bênção. Geralmente nós deitamos e pensamos: vou acordar amanhã cedo. Quantas pessoas deitam com saúde e não acordam? Tudo é dádiva de Deus. A vida, a saúde, a chuva, o sol, coisas que consideramos como naturais, coisas que consideramos como algo que sempre existiu e sempre existirá, é dádiva de Deus. Devemos também considerar que todos terão que prestar contas a Deus. Salomão, ele fala a respeito disso, que o jovem deveria se alegrar, mas ele deveria entender que Deus lhe pediria contas de tudo o que ele fazia. Deus nos dá a liberdade. Nós somos seres livres. Deus nos deu liberdade, sim. Mas tudo o que fazemos, nós prestaremos contas a Deus. Devemos nos lembrar disso.
Nós somos seres livres, e não devemos entender que somos autônomos, somos livres. A autonomia seria total liberdade de Deus, mas como falamos antes, nós precisamos de Deus para tudo. Ele que nos dá vida, Ele que nos dá forças. Nós somos livres, porém não somos autônomos. E nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fazemos. A Bíblia nos diz que daremos conta a Deus de cada palavra frívola que nós falamos. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, daremos conta a Deus. Então, se observarmos ou se vivermos segundo esses parâmetros, viveremos sim, de fato, uma vida sábia. Considerando Deus em todas as coisas, considerar a Deus em todos os nossos caminhos, considerar a brevidade da vida. A vida é curta, sim. E nós devemos dividir. Há tempo para trabalhar, há tempo para curtir a família, há tempo para o lazer, mas há tempo para buscar a Deus. Considerar também que Deus é merecedor do nosso melhor, que nós devemos buscar e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Devemos considerar também que até mesmo as coisas mais elementares da vida são dádivas de Deus, é presente do Senhor. E devemos considerar que um dia nós prestaremos contas a Deus de tudo o que fazemos. A nossa lição, ela conclui: a busca pela sabedoria com um fim em si mesmo não nos acrescenta nada. O conhecimento pelo conhecimento é uma busca enfadonha e inútil. Vimos como esse tipo de busca resulta apenas em frustração e desespero. O desafio para a vida cristã é ir em direção àquela sabedoria que trará proveito para a vida. Na verdade, para muito além desta vida, que nos auxiliará a fazer as escolhas corretas, que nos ajudará a assumir o comportamento adequado. A esta sabedoria, a busca de todos os outros conhecimentos deve estar sujeita. Informação e conhecimento podem ser adquiridos, mas a verdadeira sabedoria é a que vem do alto, concedida pelo Pai. Essa é a que devemos buscar. Aplicação ainda da nossa lição. Tiago, em sua epístola, demonstra que a verdadeira sabedoria vem do alto. A verdadeira sabedoria tem a sua origem em Deus. Tiago também orienta que aquele que necessita de sabedoria deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente. Você se considera alguém carente da verdadeira sabedoria? Ore e peça a Deus que lhe conceda. Então, se precisamos de sabedoria, e todos nós precisamos, devemos pedir a Deus. E Ele nos dá. E devemos entender que sabedoria é muito mais do que conhecimento. Sabedoria, não há como sermos sábios se nós ignoramos o princípio elementar. E qual é o princípio elementar? Temer a Deus. Este é o princípio elementar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus te abençoe, que essa palavra edifique o seu coração e que você, mais do que conhecimento, procure viver uma vida sábia na presença de Deus. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Pai, nós te adoramos porque o Senhor é a fonte da verdadeira sabedoria. O nosso coração, o coração pecaminoso, ele é contra o Senhor e se recusa a se converter. Nosso coração, ele se recusa a adorar ao Senhor. E buscamos subterfúgios, buscamos, ó Deus, maneiras de nos escondermos de Ti. Mas fomos alcançados pela Tua graça, e a graça de fato nos leva a olhar para o Senhor e reconhecer e considerar o Senhor em todos os nossos caminhos. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, porque a Tua graça quebrantou o nosso coração de pedra hoje é coração de carne, porque o Senhor aplicou a obra de Cristo em nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que cada irmão, cada irmã que nos assiste nesta manhã
possa ser alcançado, ó Deus, pela tua graça, possa ter o seu coração de pedra transformado em coração de carne, e que possam, ó Deus, mesmo na sua simplicidade, viver uma vida sábia na presença do Senhor. Nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Agradecemos a todos que estão conosco nesta manhã, que Deus abençoe a sua vida, e saudamos aí aos amados irmãos pelo Dia dos Pais. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe ricamente aí a sua família. Um ótimo domingo e um bom descanso a todos.